Bom dia, meus prezados e valiosos ouvintes e minhas honrosas e preciosas ouvintes. Quero compartilhar convosco neste precioso dia, 2 de novembro de 2024, sábado, feriado nacional, precisamente às 9 horas e 59 minutos, a santa, fiel e gloriosa palavra do Senhor, que se encontra no livro do Evangelho Lucas, capítulo 18, dos versos 1 ao 8, respectivamente, cujo título é A Parábola do Juiz Iníquo. Desejo muito também, nesta preciosa oportunidade, agradecer mais um inscrito no canal Vinde as Águas. Agora nós temos 64 inscritos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu vos agradeço em nome do Senhor Jesus. Essas 64 honrosas e preciosas inscrições. Que Deus vos abençoe e vos recompense duplicadamente por vossas boas obras. Em nome de Jesus, eu agradeço a todos vós. Que Deus vos abençoe. Passo a leitura, então, do Evangelho de Lucas, capítulo número 18. A parábola do juiz iníquo. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glórias a Deus, louvado seja Deus. Amém. Glórias a Deus. O Senhor Jesus, mediante esse texto e contexto de Lucas capítulo 18, ele, instruindo seus discípulos, ele faz uma alusão nesse capítulo, né, para ensinar os seus discípulos. Então ele faz uma alusão com essa parábola, a parábola do juiz iníquo. Né? E ele, através dessa parábola, eles instruem aos discípulos quanto é a conduta de uma viúva, dessa viúva. Uma viúva persistente, intrépida, corajosa. E é um juiz ímpio, iníquo, altivo, soberbo e descrente do temor e poder do Senhor Deus. Então ela era corajosa, porque ela ia bater sempre na porta desse juiz iníquo, ímpio, soberbo, não é? Altivo, prepotente, para pedir que ele fizesse justiça a ela. E mediante essa instrução, através dessa parábola, o Senhor Jesus exortou, não é, os seus discípulos para seguir o exemplo daquela viúva.
a sua conduta perseverante, persistente em pedir justiça, né? Bater sempre na porta dele pedindo justiça. Para quem? Para um juiz injusto e ímpio. E ela queria justiça da parte dele contra o seu adversário, contra o seu oponente, naquela demanda que ela estava apresentando perante ele. Ela estava reclamando para ele continuamente que era para ele fazer justiça contra o adversário dela. E nesse interim, nesse diapasão, o Senhor Jesus, nessa exortação, nessa instrução, ele nos exortou seus discípulos e exorta a igreja do Senhor Jesus quanto a que devemos orar sempre, perseverar e nunca desanimar, não é? Porque o Senhor se inclina para as nossas causas, toda e qualquer demanda, e que existe um juiz que julga na terra. Deus é justo. E no versículo 1, ele começou a narrar a parábola, instruindo eles. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre, sempre, nunca desfalecer. Não devemos desanimar, como o próprio Senhor Jesus nos ensina, através da sua palavra, pelos evangelhos. Pedi e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Buscais e acharei. Peça e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscais e acharei. Bate, bate na porta da justiça, bate na porta do justo juiz, aquele que te concede a reta justiça, o justo juiz. E no 2, o Senhor Jesus fala, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Ora, naquela cidade tem um juiz que não teme a Deus, não teme, não respeita homem algum. É prepotente, né? Está dentro daquela arrogância dele. Não crê, não teme a Deus. Não tem a sabedoria para saber que Deus que proveu para ele aquele cargo, que pôs ele naquela posição. Não tem, é descrente, não teme ao Senhor Deus, não respeita homem algum. Por ele estar investido naquele cargo, naquela posse, ele fica altivo. Ele se acha acima de todos os homens. Ele tem essa autoridade nas mãos, esse poder. Então ele não vai respeitar homem algum. Como hoje, remetendo para o nosso tempo, vemos muitos homens assim, que não respeitam a ninguém, não respeitam os cidadãos, não respeitam os pobres, os necessitados, não respeitam os que precisam do serviço judiciário. Não respeitam. Eles têm o poder na mão, estão sentados no trono de um judiciário, têm uma caneta, poder de decidir sobre as nossas vidas. Eles tinham sentença, alguns há que até vendem sentenças. Pasmem, não é oculto a nada, a mídia sempre divulga isso. Vendem sentença, tocam a sentença. E se não fosse tantas sentenças, não é? Como que eles iriam sobreviver? Porque isso é que os alimenta, não é? Como se não bastasse os gordos salários, eles ainda faz um bico, não é? Vendem a sentença, algumas sentenças, para engordar os bolsos deles e a jactância deles. Então não temem a Deus, não respeitam homem algum, não respeitam a Constituição, não respeitam as leis, não é? Eles profanam o direito, profanam o que está escrito, que todos são iguais perante a lei. Eles ignoram, eles têm um cargo, eles estão acima de todos, não respeitam homem algum, não respeitam os outros poderes, não respeitam ninguém.
Estamos à mercê desses homens, desses juízes iníquos, ímpios, impiedosos, soberbos e altivos. Por enquanto, eles estão nessa cidade, assentados nesse trono, estão nesse país, estão investidos nesse cargo, por este tempo, que eles acham que vai ser perpétuo. Acima deles existe um justo juiz que julga na terra, um juiz reto, clemente, compassivo, justo juiz, que julga a causa dos pobres oprimidos. O Senhor atua em todas as varas, que o juízo vem dele. E sempre existirão juízes assim, sempre existirão, em todo o mundo. Sempre existirão homens assim, ímpios, iníquos, soberbos, assentados no trono. E no caso atual, remetendo para o nosso tempo, quem faz com que esses juízes estejam impulsados nesses cargos somos nós, o povo. A democracia, dentro do Estado democrático de direito, existem homens assentados nesses tronos que não respeitam ninguém, que julgam parcialmente, abusam dos seus direitos, das suas investiduras, abusam e abusam, proferem sentenças tortas, discriminam, oprimem, julgam ao bel prazer deles, ignoram todo o mérito das causas, não aplicam o direito reto, devido aos casos concretos a eles apresentados, julgam conforme aquilo que eles querem receber, quanto mais melhor. A sentença é essa, caso você me pague. Eu vou julgar esse caso, um caso midiático, vou ter prazer em julgar isso, eu vou acelerar esse processo. Juiz ímpio, juiz midiático, juiz ativista, juiz bom, ímpio. Agora dele vai passar. Acima dele existe um justo juiz. Esse juiz estava nessa cidade, como temos juízes nas nossas cidades, opressores, julgadores a bel prazer, julgadores, ditadores, julgadores que estão sentados no trono moderador, conforme a minha vontade. Juízes parciais, juízes escuros, juízes imorais, impróprios, ilegais, juízes sujos, julgando no meio do povo dessa cidade. Versículo 3. Havia também naquela cidade uma certa viúva ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Bom, na mesma cidade que ele atuava de forma altiva, soberba, tinha uma viúva. Uma viúva, quem é? Certa viúva, a Bíblia não fala nenhum nome, certa viúva. Mas uma viúva persistente, intrépida, corajosa para chegar perante esse juiz. Corajosa. Hoje em dia, eles são tão temidos, quem consegue chegar perante um juiz? Precisamos pagar advogados,
para que nos defenda e se chegue até ele. E muitas vezes alguns advogados são massacrados, humilhados por esses juízes ímpios e iníquos. Não é? Que juízes, filhos da mãe propina, da mãe fortuna e do pai, Deus ídolo. Pai poder. São filhos do poder. Dentro de um Estado democrático de direito, existem esses juízes ímpios, iníquos, soberbos, altivos, não temem a Deus, nem a lei, não temem a homem algum. Iriam temer uma mulher, uma viúva, o órfão necessitado, não temem a ninguém. Estão vestidos nos seus mantos, nas suas togas pretas, tal qual o coração deles, pretas, negras, coração preto, estão de luto e nos trazem a morte do nosso sonho, a morte do nosso processo, a morte das nossas petições. Nossas vidas estão ali imutadas no processo físico, no processo digital, parada nas gavetas de um sepulcro, os cartórios. Eles confinaram a nossa vida ali. Todas as nossas demandas, as nossas vidas, nossas causas apresentadas a eles estão ali, confinadas no cartório, na sua gaveta, nos sepulcros das suas gavetas, debaixo das suas mantas. Juízes, vis, iníquos, soberbos, que não temem a Deus, nem respeitam a homem algum, não respeitam a Constituição, não obedecem à Carta Magna do país, a lei maior, descrentes do temor de Deus. E nessa cidade tinha essa viúva, ia ter com ele: faze-me justiça contra o meu adversário. Faze-me justiça contra o meu adversário. Essa é a justiça, a justa justiça, só vem do Senhor Deus, mas ela estava pedindo para o juiz. No Salmo 103 nos fala, no versículo 6, Salmo 103, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E no Salmo 68, glórias a Deus, o Senhor fala. Salmo 68, versículo 5. Pai de órfão e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Pai de órfão e juiz de viúvas, é Deus na sua santa morada. Existe um juiz acima de todos os juízes, ímpio, prepotente e arrogante, soberbo, descrente do temor de Deus e do seu poder. Existe um trono, o Senhor juiz, justo juiz, está sentado na sua santa morada e olha e contempla todas as ações dos homens para retribuir conforme todos os seus caminhos, conforme o seu proceder. Justo juiz, Senhor Deus, o Senhor que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Pai de órfãos e juiz de viúva, é Deus no seu santo lugar. E como uma viúva tem demanda, não é? Como ela tem demandas, quantas causas na justiça parada. A viúva, como é oprimido uma viúva, um viúvo. A pandemia mostrou aí quantos viúvos ficaram, quantas causas ainda estão à espera de um julgamento justo e imparcial. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos do judiciário, desse sistema nosso judiciário, os oprimidos dessa justiça torta, dessa justiça que declina, injusta, onde todas as nossas defesas declinam cada dia, onde os nossos processos estão sepultados nas gavetas do judiciário, dos cartórios,
parado, sepultado. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, aqueles que choram dia e noite, para ter a nossa causa, Senhor Jesus. E no quarto, ele fala, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha, confessava ainda que não tema a Deus, nem respeito aos homens. Prepotente, né? E é bom que confesse com a boca, porque o coração tem isso, e Deus que sonda o coração, escolhe as mentes, ele pode ser levado por essa arrogância, prepotência do coração, soberbo. Uma hora Deus abate. Aí ele vai conhecer quem é o Deus que ele não temia, que ele não respeitava. Porque quando ele afronta o pobre necessitado, a viúva, o órfão, ele está afrontando o Deus vivo, o justo juiz, que é o que julga o órfão e a viúva, eles todos os oprimidos. Existe um Senhor, Deus, justo juiz, que faz justiça a todos os oprimidos, que faz justiça ao órfão e à viúva. E por algum tempo não quis, né? Não quis. Não é? Ainda que não tema a Deus, não respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, a gente fazer de justiça para que enfim não volte me importunar muito. Ora, ele não queria ser incomodado. A viúva era persistente, estava ali perseverando em bater na porta dele, incomodar ele. Olha, não quer ser molestado, o altivo soberbo. Não vem me incomodar, ainda assim, uma viúva incomodando. Está me incomodando aqui toda hora, falando, pedindo para que eu proteja a causa contra o adversário dela. Puxa, tá? Não quero esse assédio. Assédio de uma mulher, de uma viúva. Temos que ter esse pavor. As causas das mulheres ficam lá renegadas, em segundo plano. Ainda temos que são assim. Não são juízes, mas querem olhar só para algumas causas, alguns direitos. Está na vara da família, está na vara ali, mas por que eu vim para essa vara? Passou no concurso, caiu ali, tem que trabalhar ali. Mas eu estou aqui, não é? Já vem com aquele histórico dele, do machismo dele, a misoginia dele, não é? É mãe da misoginia, ele é pai do machismo. Então ele já tem essa mente, essa cultura ali. Eu digo a causa de uma mulher, não é? Vai tentar por essa causa. E se é de uma pessoa negra, então vai ficar nos últimos lugares, não é? Causa de um deficiente, um órfão, fica ali. Se é causas, as várias criminais aí, essas causas conforme o artigo, olha o artigo, esse então não tem que ficar lá um bom tempo, não tem direito a benefício, não tem nenhum direito aqui, se apenas fica lá. Mas se qualquer coisa reclama no juiz corregedor para ter um pouquinho de regalia. Que isso? Só faço aquilo que o Ministério Público me manda. Estou aqui associado com um acordo. Não é tempo dele receber esse benefício, vai ficando lá. Já passou a pena dele, já passou o tempo, não tem ninguém reclamando. Vai ficando aí. Vai ficando lá. Não vou julgar essa causa agora. São deuses de minúsculos, precisam ser invocados. E alguns querem que coloquemos uma vela perante o pedestal dele. Pedestal, Senhor juiz, ele quer receber toda a glória da mídia, não é? Juízes que, pela profissão deles, pela carreira deles, têm que estar ocultos, têm que estar estudando, se reciclando cada vez mais, têm que estar nos gabinetes julgando, e não estão nas palestras, estão recebendo honras de empresários. Então aí, como são famosos alguns juízes, que glória que eles têm, glória no mundo todo. É o único meio para a pessoa ter atenção, que ela possa aparecer, para
porque sozinha, no quarto dela escondido, sem aquele manto da injustiça, o que ela seria? O que ela seria essa pessoa? E ela lá, no culto do quarto dela, no sono, Deus está contemplando essa alma, esse coração. E ela ouvirá a voz do Senhor. Hoje pedirão a tua alma. Deus é justo. Deus é justo. Você conhecerá o justo juiz, aquele que julga na terra. E o juiz, não querendo mais ser importunado, ele resolveu fazer justiça. Olha, não quero ser mais importunado. Esse juiz aqui, até que ele tinha, não é? Ele não pediu para ela nenhum dinheiro. Né? Ele resolveu julgar a causa dela para não ser mais incomodado, para não ser mais importunado. Ele queria sossego, ele queria paz, como muitos querem. Eu quero sossego, não é? Eu quero os meus direitos. O quinto constitucional, minha sexta parte, não é? Eu quero receber, quero engordar cada vez mais o meu soldo aqui. Eu quero ter só as benéfices do meu cargo. Eu sou juiz, eu sou desembargador, eu sou juiz, eu mereço. Eu estudei muito. Ele baixará um direito e baixa todos os direitos da viúva, dos órfãos, dos oprimidos. Ele baixa todos os direitos do cidadão que paga o salário dele. Todos os nossos direitos são baixados perante alguns juízes imparciais, iníquos e ímpios, que não temem a Deus, não respeitam ao homem algum. Eles estão gordos com as soberbas. Estado democrático de direito são os nossos juízes, sistema brasileiro. Depois que já houve a morte, que o mundo todo divulgou, aquela morte repercutiu no mundo todo, é que eles vão fazer a justiça, vão pleitear essa causa e julgar, porque eu vou ficar famoso, não é? Meu nome está em todo o mundo. Vou receber o prêmio Nobel da injustiça. Eu estou almejando o prêmio Nobel da paz, mas eu vou receber o prêmio Nobel da injustiça. Ig Nobel. Eu sou ímpio, sou insensato. Eu ajo de acordo com o cheiro que me oferecem. Eu preciso de mais. Meu manto está cheio. Está cheio dessa propina. Eu gosto de julgar essas causas, as que vão repercutir no meu nome, as que vão me engordar, que vai engordar minha conta. Afinal de contas, eu estou nesse trono, eu fui nomeado. Estado democrático de direito. Nesse país, nessa cidade, existe um juiz, mas que não, querendo ser mais incomodado, importunado, resolveu atender uma viúva, uma mulher viúva. A viúva, não é? Uma viúva que hoje em dia, desprezível, considerada nada. As viúvas não têm dignidade, não são pessoas humanas em algumas varas, perante alguns juízes. Gozam de um amparo, glórias a Deus pela Defensoria Pública, que atua. Mas os direitos estão tudo parado lá. E INSS e Previdência que eu digo, onde tem os maiores advogados, príncipes advogados, vejo da Previdência, só querem a procuração. As causas da viúva. E esse juiz, cansado de ser molestado, importunado, não me importune, não me toque, resolveu fazer justiça para ela. E fez contra o adversário. Resolveu fazer. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Injusto juiz resolveu fazer justiça.
O injusto fez justiça. Não sabemos se foi justiça total, justiça reta, mas ele fez a justiça. Tem uns que acham que dá o direito e acham que nós devemos endeusar ele, glorificar ele. Está fazendo o que está prescrito em lei. Tem que dar o direito ali, o direito líquido certo já está posto, é positivado, tem que dar. Não tem que ser adorado. Ele está fazendo a obrigação dele. Tem que diferir ao contrário. O direito já existe. Não é? A viúva não tem que mendigar o direito. Ela tem o direito de receber o direito dela. Estado democrático, o direito, ela faz jus a esse direito. O direito que pertence a ela. Não está na mão dele. Todavia, o juiz iníquo, ímpio, que não teme a Deus, não respeita homem algum, ele retém o direito por algum tempo, para a perdição dele, porque ele vai ser julgado por esse direito que ele reteve. Existe um Deus que julga na terra. E disse o Senhor, versículo 6, ouve o que diz o injusto juiz? Ouve o que diz o injusto juiz. Para eles atentarem a isso. O juiz falou, eu vou dar o direito porque é para não me molestar mais. Está batendo aqui toda hora, está me incomodando, eu quero dormir. Eu quero ir para a praia, eu quero pegar meu churrasco, eu tenho que ver sempre essa petição. Estão me ligando aqui, ó. Vou ser processado, né? Passou de 2 meses, o CNJ está no meu causa. Injusto juiz, ímpio, injusto, roubador de direito do pobre e do necessitado. Juiz perverso. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. O Senhor instrui os discípulos. Se ele, sendo injusto, ímpio, iníquo, soberbo, altivo, prepotente, fez justiça com a viúva, uma mulher, uma simples, o Senhor, que é justo, está sentado no seu trono, que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E que o Senhor, pela sua palavra, diz, Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu santo lugar. Ele não faria justiça a esses que clamam a Ele de dia e de noite. Dia e de noite. Dia e de noite, está lá a viúva, clamando, orando, pedindo nos pés do Senhor Jesus. Pleiteia a minha causa, Senhor, entregando os pedidos de oração na igreja. Aquela causa no INSS, a aposentadoria dela, a previdência. Viúvas idosas, que não conseguem, não conhecem a lei, não sabem o direito que ela tem, que são roubadas, saqueadas por advogados escusos, advogados larápios, com a mesma mente, espírito do roubo, de engano, como esse juiz, que vendem sentenças, que roubam a viúva, roubam o órfão, roubam o necessitado. Essas causas que está sempre reclamando, trabalhadoras, quantas causas nós temos na justiça, quantas demandas. Não é aquele que está ali inocente, está encarcerado há quanto tempo, né, por usar aquela prova, colocaram ele ali, não é? Converteu a pena dele numa audiência de custódia e foi, está lá até agora, 2, 3 anos, e a família orando, pedindo justiça, batendo nas portas do Senhor Jesus, pedindo, orando sempre, perseverando em oração, batendo na porta do justo juiz. O Senhor fala, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Com eles, nós que batemos, Senhor, pleiteia a nossa causa, defende o nosso direito, defende os nossos órfãos, Senhor. O Senhor é defensor dos órfãos, a palavra dele fala. Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus nossa santa morada. Pleiteia a nossa causa, meu Pai. Aquela causa que eu estou reclamando, aquela causa trabalhista, pleiteia, Senhor. Dai-me o meu direito, Senhor, justo juiz. O Senhor fará. Se o ímpio
O torto, o injusto, o soberbo, o prepotente, que não respeitava homem algum, não temia a Deus. Deus, Senhor Jesus, Senhor Deus, justo, justo, que é misericordioso, bondoso, não vai nos conceder o nosso direito, porque Ele é justo. E no livro de Naum, do profeta Naum, o Senhor fala. Profeta Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Glórias a Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Ao culpado não tem por inocente, não tem por inocente. Toda causa e toda demanda, o Senhor, quando clamamos a justiça dele, ele vem e julga, tanto juízes quanto promotores, quanto advogados que não fizeram justiça, que bandearam para o outro lado, que aceitaram o suborno e a propina, e essa justiça alcança até o seu adversário. Contra os advogados da parte contrária, que em comunhão se associaram para roubar o pobre, o necessitado, a viúva, o órfão, e roubar esse valor nessa causa trabalhista. Deus é justo, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocência. Perante Deus, o Senhor julgou esses homens culpados. Eles não vão ter defesa, eles não vão ter como sustentar, alegar inocência, porque o Senhor sonda do coração e vê os caminhos dele, proceder deles nessa vara do judiciário. Como eles trataram a demanda que lhes foi apresentada, a causa que lhe foi apresentada. Essa causa, essa demanda era do povo de Deus, escolhido do Senhor, era do órfão, era da viúva, era dos oprimidos do Senhor. O Senhor viu as lágrimas dele e retribui para todos esses, todas essas partes envolvidas nesse processo. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor é justo. E ele diz: minha é a vingança. E o agravo virá do Senhor Deus. Ao culpado, ele não tem por inocente. Deus é justo. E no versículo 8, o Senhor fala: digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Depressa, glórias a Deus, o Senhor fará a justiça. Não vamos desanimar, como o Senhor exortou por essa palavra. Orar sempre, nunca desfalecer, não desanimar. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Vamos bater na porta do justo juiz. Ele é misericordioso, ele é benigno, ele vem em nosso encontro, ele abrirá a porta da justiça. O Senhor é justo, o Senhor é justo, sua justiça é reta. No Salmo 119, versículo 137, o Senhor, a palavra já fala, o salmista falando: justo é, Senhor, e retos os teus juízos. Glórias a Deus. Justo é, Senhor, e retos os teus juízos. O Senhor é justo. Ele pesa o coração, né? Ele pesa ali na balança dele todas as partes envolvidas no processo. É o mesmo bato para todos, a mesma balança. A justiça do Senhor não tem balança enganosa. É o mesmo peso, a mesma medida, o mesmo bato
para todas as partes envolvidas. O senhor conhece muito bem a parte hipossuficiente no processo jurídico, a vítima, o necessitado, o oprimido, o órfão, a viúva. O senhor conhece bem e zela para cumprir a palavra dele. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O que se não pode esperar numa justiça, de uma justiça, quando pleiteamos ali, peticionamos para receber o nosso direito, que não temos que mendigar na porta do judiciário. O direito é nosso, está ali, está assegurado em lei. Mas aí, alguém aplicar o direito, somente pessoas justas, não é? Raridade no meio do judiciário, pessoas justas, provas de caráter, com moral, muito raro, principalmente para os pobres e necessitados. Não temos dinheiro, mas o Senhor fala, Ele julga essas causas, e julga e responde a isso. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder é ocupado, não tem por inocente, e Ele vem julgar. Ocupado, Ele não tem por inocente. Justo é Senhor, e retos os teus juízos, juízos retos, porque Ele anda e nos guia na beirada da justiça, então os seus juízos são retos. Justo é Senhor. Justo é Senhor. E o profeta Daniel, no capítulo 9, versículo 7, o livro nos traz, a palavra do Senhor nos traz ali, Daniel expressando: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, a reta justiça. O juízo reto. E quando o Senhor quer estabelecer a justiça dele aqui na terra, Ele usa até um juiz iníquo, ímpio, arrogante, prepotente. Deus pega ele, muda o coração dele à noite, inclina: você vai diferir em favor da minha serva, da minha viúva, do meu povo, do meu servo, que está reclamando anos na sua vara. Você vai trabalhar para mim. Deus que fez, forma todas as que Ele estabelece. Ele pega um juiz assim, duro, perverso, ímpio, prepotente, arrogante, soberbo, que roubava. Fazia uso das propinas lá, prenda de sentença. Converte ele. Deus é poderoso, formou o coração dele. A alma pertence ao Senhor Deus, o corpo de vida pertence ao Senhor Deus. Só está sentado naquele trono porque Deus permite. Até para sentar e descer, ele precisa de saúde. Para assinar a caneta, Deus pode tirar o intelecto dele, a consciência, ele não conseguia assinar. Não tem movimentos, reflexos para assinar uma sentença. Ele fala que ele não teme a Deus, não teme, não respeita homem nenhum. Está cego, não conhece o Senhor Deus. Deus ainda não colocou a mão sobre ele. Ainda não veio a palavra sobre a vida dele. O Senhor é Deus zeloso e vingador. A palavra do Senhor ainda não veio sobre ele. O juízo de Deus não veio sobre a vida desses homens. E o culpado não tem por inocente. Eles ainda estão se achando. Eles ainda estão disputando desse poder que eles acham que a mão deles conseguiu, que o intelecto deles conseguiu esse poder, que as influências, a amizade deles, o bom relacionamento, as propinas que eles aceitaram, a sentença que eles venderam, que colocou eles lá e os filhos deles naquele cargo. Eles acham, um dia para Deus é como fosse meu. Hoje ele existe, amanhã ele não existe mais. Hoje ele está sentado nesse trono humano, poder passageiro, supostamente
é um cargo vitalício, mas se ele perder a vida, não existe mais o cargo vitalício. Passou dele o trono. Deus coloca outro ali para sentar. Se ele tivesse vivo consciente, ele jamais poderia imaginar. Este está na minha cadeira, no meu trono, justo este. Deus faz todas as coisas. Ele faz todas as coisas para o seu propósito. Operando Deus, quem vai impedir? Quem vai impedir? Com Deus quer operar. O justo, o juiz injusto, iníquo, arrogante, prepotente, soberbo. Olha, quanto mais soberbo, mais ele está subindo, é para cair. Que a altivez prediz a queda. Deus gosta de abater o soberbo, para deixar ele lá. Quando Deus quer salvar a alma dele, ele fica prostrado. Não onde? Nos pés do Senhor Jesus. Deus prostra numa doença, abaixa ele lá, diante do Supremo Deus Todo-Poderoso, o justo juiz, está sentado no alto sublime trono, que cuida e zela pelos oprimidos, pelas causas dos pequenos, que é Pai de ópio, juiz de viúva, Deus na sua santa morada, acima. Quem resiste a esse poder? Não é poder moderador, é poder supremo, soberano. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus onisciente, onipotente, conhece os nossos corações. Está em todos os lugares, Ele está em todas as varas. Por quê? Porque Deus fez o coração do homem. O homem só está ali pela permissão de Deus. Se tirar o fôlego de vida dele, acabou ali. Ele morre no seu trono. E se morrer fazendo injustiça, desviando a causa do pobre, vendendo sentença, roubando, espoliando o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, fazendo lucro, troca de sentença por cargo, morreu nesse engano, morreu nessa altivez, nessa soberba, e estará na eternidade perante o justo juiz. Lá não dá mais tempo de aprender a julgar retamente. Lá ele vai estar recebendo a sentença divina, transitado e julgado de fato no céu. Não tem mais jeito. Os juízes lá em cima, eles são como todo ser humano, estarão à espera do juízo final. O que Deus vai decidir para a vida deles? Alma sem Deus, sem salvação, o destino, a Bíblia fala, perdição eterna. O cargo ficou aqui na terra, o trono ficou aqui na terra, o manto da injustiça ficou aqui na terra. Tudo em vão, idolatria vã. E em Salmos 89, versículo 14, nessa assertiva que a justiça pertence ao Senhor, somente Ele, a reta justiça, em cumprimento que o Senhor está no trono, julgando tudo. O Senhor julgará todos os tronos, todos aqueles que estão sentados nos tronos. Todos nós estaremos perante o Senhor Deus, todas as autoridades, todas as potestades terrenas estarão perante o Deus vivo, o justo juiz, naquele dia do juízo final. Salmos 89, versículo 14 fala: justiça e direito são fundamentos do teu trono, graça e verdade te procede. Olha que curioso Deus. Nós devemos orar sempre, perseverar, nunca desfalecer perante o trono do justo juiz. Por quê? Justiça e direito são fundamentos do teu trono. Olha, um trono verdadeiro. Nesse trono tem direito. Deus é justo.
Justo é, Senhor, e reto os teus juízos. Justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te procedem. Olha os fundamentos. Quando peticionamos o direito, a gente cita, né? Os fatos, fundamentos, fundamentou. Porque você está pleiteando esse direito. E a lei ainda fala que a lei não pode deixar de apreciar nenhuma lesão ou ameaça a direito. Está tudo na Constituição. Nós temos direito. Direitos e deveres temos, está ali. Constituído, assegurado, tudo certinho. Direitos fundamentais, que lindo. Na prática, por causa de alguns juízes ímpios, inúcuos, prepotentes, que não respeitam homem algum, não temem a Deus, nós não recebemos. São violados nossos direitos, são usurpados nossos direitos, cerceados. Não é? Mas aqui nós temos um justo juiz, Senhor Deus, justo juiz. Justo é, Senhor, e reto o teu juízo. Não é que fala, justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te procedem dele. A graça e verdade, de fato temos um juiz verdadeiro. Justiça e direito são fundamentos do teu trono. Olha que trono firme, está firmado na justiça e no direito. Então esse trono não se move. Justiça e direito de fato, né, que se cumpre. E essa justiça e direito, que são fundamentos do trono, do justo juiz, está no alto do trono. Graça e verdade procedem dele, do justo juiz, aplicado à nossa vida, ao nosso direito concreto, à nossa demanda. Glórias a Deus. Então o Senhor nos considerar o direito que estamos pedindo, pleiteando, bem como só o Senhor tem poder para reparar todos os direitos que nos foram roubados, usurpados, quer por juízes, quer por advogados, quer por pessoas que nos golpearam, nos fraudaram. O Senhor vai reparar todo o direito que foi violado, porque justiça e direito são fundamentos do teu trono. Graça e verdade te procedem. Graça e verdade. Graça. Por receber de graça, não tem que pagar. Graça e verdade só tem prazer em abençoar e conceder o direito que nós estamos pedindo todos os dias para Ele, orando sempre, perseverando em oração. E vamos perseverar nesse propósito. Glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, que é Pai de órfãos e juiz de viúvas, é Deus, nossa santa morada. E Ele está nesse trono dele, fundamento desse trono, justiça e direito, graça e verdade te procede. E justiça é o que se busca, é o que estamos buscando perante o altar do justo juiz. Perante o altar da graça e misericórdia, nos derramamos lá com lágrimas. Senhor, pleiteia a nossa causa, pleiteia o nosso direito, defende o nosso direito, Senhor. Julga essa causa, julga a nossa causa. Ao contrário, o Senhor não nos humilha. Vou atender porque essa irmã está sempre orando aqui, não. O Senhor nos traz mais próximo do trono dele, mais próximo, e Ele nos consola. E nos exorta para orar sempre. Está chegando a minha bênção, está chegando, minha promessa vai se cumprir na sua vida. Com a palavra dele, a ti, ó Senhor, pertence a justiça. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. O justo juiz. Justo é, Senhor, e retos os teus juízes. Justo juiz, Pai de órfãos e juiz de viúvas. Olha como é bom você adorar, glorificar um Deus que é juiz. E que o trono dele, os fundamentos do trono dele são justiça e direito. Graça e verdade procedem dele. Não vou ser enganada, não vou ser roubada, não vou ser espoliada.
não mais vou ser oprimida. Um Deus, um justo juiz que, ocupado num tempo de inocente, contra as demandas, chegamos perante o juiz e o nosso adversário, o adversário tirou uma vida e perante o arbítrio de algum juiz, a decisão, o culpado foi inocentado, o imputado recebeu a benéfice ele foi absolvido. Reuniram todas as provas ali. E quando sabemos que é culpado, mas decisão pessoal de alguns, o Ministério Público arquiva. Resolve arquivar. Não é? Vamos deixar por aqui, não tem como. Não vai dar em nada isso, vamos arquivar. Não é? Em conluio ali, Judiciário MP, vamos arquivar. A pessoa era culpada. Mas dá muito trabalho provar a culpa de alguém, não é? A vítima está acostumada a sofrer esse dano. Quando ela sobrevive, a vítima, para reclamar, ainda recebe essa sentença. Não é contrária. O culpado, ele era culpado, mas foi tido por inocente. Bebeu o dia inteiro, pegou o carro, dirigiu, matou. Não é a primeira vez. A conduta reiterada dele é beber, dirigir e matar. Ele é pai do Senhor das Trevas, que rouba, mata e destrói, embuta as famílias. Essa pessoa é inocentada. Mas espera aí, vamos estabelecer uma fiança para ele, não é? Olha o carro dele, então vamos lá na fiança. Compra todo mundo. Não, mas não é uma pessoa homicida. Imagina, ele bebeu, ele não tinha condição, ainda que assume o risco, mas não tinha condição. É um empresário, é um influencer. Precisa sair na mídia do mundo todo para que alguém tome providência. Vai sair no jornal tal, vai sair naquela mídia, vou pôr meu distintivo, vou colocar meu terno melhor e vou dar entrevista. Já prendemos ele. Prende por 3, 4 meses para acalmar a mídia, vamos prender e depois libera o corpo. Impetraram um HC, foi aceito, já temos o juiz certo para pedir, libera o corpo. Libera o corpo, vamos liberar esse corpo. O juiz liberou esse corpo. O corpo que o Senhor das Trevas usa, o vaso da ira, usa esse vaso da ira para encher esse corpo de bebida, de drogas lícitas e ilícitas, para ele matar de novo. Libera o corpo, vamos liberar o corpo. Mas ele vai ter uma lesão corporal com outros corpos. Mas sem problema. Ele é um empresário, ele é um influencer, ele é um deputado. Temos que liberar o corpo. Porque liberdade está acima de tudo. Né? Liberdade. Libera o corpo. É um direito. A liberdade, o direito à liberdade sobrepõe o direito à vida. Se é para ter liberdade, que tem um homicida. O feminicida. Um empresário feminicida, um empresário rico, um influencer rico. Mas a vítima pobre, viúva, órfã, a vítima oprimida, é mais um na estatística. Não é? Fóruns aí de pesquisa e segurança pública, pesquisa aí, vai ver mais um. Só mais um. Não é? Tá não, só mais um que vai avançando ali. Faz parte. Libera o corpo. O Senhor diz: é o culpado, não tem por inocente. E a justiça de Deus esquadrinha todos envolvidos nessa ação de liberar o corpo, nessa motivação. Todos que cooperaram nesse concurso de crime, liberar o corpo. Vamos liberar o corpo para ele continuar a pecar, a matar, a destruir,
vítimas e famílias. Ah, não, vamos reparar eles lá. Se ele for condenado, vai indenizar, vai receber o salário até aquela idade, vamos pagar o lucro cessante que era desse pai de família aqui. A família vai receber. Olha que reparação. Olha que reparação financeira. Alguém tiraria o salário do juiz para reparar essa família? Um juiz que absorveu, mas nem. Mas Deus é justo. Ao culpado não tem por inocência. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Por vezes e por muitas vezes, nossos inimigos são juízes, promotores e advogados. São os nossos inimigos, porque eles estão sendo usados pelo inimigo de nossas almas. Eles fazem aquilo que o Senhor das Trevas quer, que morremos, que nossas vidas estejam sepultadas nas varas dos judiciários, nas gavetas dos seus gabinetes de juiz. Estamos sepultados antecipadamente. Uma vez uma causa entregue no judiciário é morte certa. É morte dos sonhos. Não há justiça. Se não há justiça, perecemos. A indignação vai corroendo. A mentira, o roubo, a extorsão por parte, o não praticar justiça por parte de quem deveria, o não aplicar o direito ao caso concreto, a demanda apresentada, o justo direito, a reta justiça, nos mata. Estamos mortos-vivos, mendigando, esperando, quem sabe, um tempo que esse juiz vai decidir. E tem juízes que podem molestar, eles não atentam. A CNJ, todo mundo está em cima de mim, a mídia está aí, a Polícia Federal está aí. Sim, agora não dá mais tempo, mas tem problema não. Eu vou dar o direito e se for processado, eu me aposento compulsoriamente com salário gordo. Estado democrático de direito. Eu vou me aposentar com salário altíssimo. Passou o teto constitucional. Olha, fiz tanta injustiça, roubei tanto, desviei o direito, né? Abracei todo o suborno, fiz tanto comum, me associei tanto para receber mais, porque o Estado paga pouco, né? O contribuinte paga pouco para mim, né? Eu não estou a serviço da sociedade, não é interesse público o meu trabalho. Eu não estou lá nos preceitos de legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência. Por que eu vou atentar esses princípios? Eu sou o princípio, eu sou o juiz. Eu não respeito a homem algum, não respeito carta, não respeito Constituição, não temo a Deus. É louco, insensato. Não é? Ele vai ter um encontro com Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e é ocupado no tempo de inocência. O Senhor vem, o Senhor que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. O Senhor, que a tua palavra fala, justiça e direito são fundamentos do seu trono. A ti, ó Senhor, pertence a justiça. Ele vai demandar da mão desse juiz todo o sangue derramado, todo o sangue que veio da mão dos adversários contrários, todo o sangue que ele ocultou, que escondeu debaixo do seu manto da injustiça, ao proferir sentença e liberar corpos que matam, corpos que roubam e destroem famílias. Deus vai demandar da sua mão, ó injusto juiz. E, por fim, nós temos aqui no Salmo 118, atentando para o que o Senhor diz. Não é?
orar sempre e nunca desfalecer. E o Senhor fala no versículo 8, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Não é? O Senhor fala, quando vier o Filho do Homem, o Senhor Jesus, porventura achará fé na terra? Que nunca deixemos de clamar a Deus, bater na porta da justiça do Senhor. Batemos nessa porta, pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Batemos na porta da justiça. Lá nós não vamos mendigar, não é? Não vamos mendigar. A palavra fala, graça e verdade te procedem. Nessa porta tem graça e verdade. Deus é misericordioso. O justo, Senhor, justo é, Senhor, e reto os teus juízes. Ele que vai abrir a porta para nós. Senhor Deus, justo juiz, Senhor dos exércitos, o Senhor que faz justiça e juízo a todos os oprimidos, Pai de órfãos e juiz de viúvas. Ele que vai abrir a porta para nós. Senhor juiz, justo juiz, aquele que não tem um culpado por inocência, ele pleiteará a causa contra o nosso adversário. Continuemos a orar, continuemos a bater na porta dele, a perseverar em oração, a clamar ele dia e noite. O Senhor fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxima dele, que busque ele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam. O galardor dele vem. Como ele disse, digo-vos que depressa ele fará justiça. O galardão dele vem, a justiça dele, a reta justiça dele virá. A justiça verdadeira, reta, vem com ele. Justiça excelente, justiça verdadeira, graça e verdade procedem do seu trono. Continuamos clamando, batendo na porta dele, pedindo para ele, vem Senhor, vem fazer justiça, pleiteia a minha causa, defenda o meu direito, julga o meu adversário, julgue ele, Senhor amado. Apresentamos nossas demandas perante o Senhor Deus, o justo juiz, Senhor dos exércitos. Ele faz justiça e juízo a todos nós oprimidos. Senhor, aqui o Senhor Jesus deixou o exemplo. Se um juiz injusto, soberbo e arrogante, para não ser importunado, incomodado, queria dormir, queria ficar no seu lazer, ele fez justiça a uma viúva, uma mulher viúva. Não fala se é pobre, necessitada, mas é o que sempre se espera. Os indicadores falam isso, as viúvas são pobres e necessitadas, oprimidas. Quem faz o direito? Quem pleiteia a causa da cozinha? As causas da cozinha, as mulheres, as crianças, não é? As mulheres vítimas de violências, dos estupros, toda forma de violência. Quem quer pleitear essa causa? Qual juiz que atenta para essa causa? Existem juízes dignos de estarem assentados nesses tronos? Meditemos nisso. Existem juízes que julgam segundo a reta justiça de Deus. Existem juízes que julgam segundo o que a lei manda, que a Constituição pede, e leis pertinentes falam que eles devem aplicar o direito ao caso concreto perante a demanda apresentada. Existem juízes que atentam para os necessitados, para os oprimidos, que não sejam midiáticos, que não estejam correndo atrás de dinheiro, que de fato julguem retamente e concedem o direito devido, assegurado em lei, direito líquido e certo que pertence a todo cidadão, que é objeto de um Estado democrático de direito, Estado democrático social de direito. Continuamos a orar e perseverar em oração e batemos na porta do Senhor Deus. Continuamos a pedir e clamar ao Senhor Jesus. Ele vem, Ele vai vir depressa e nos fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Continuamos a perseverar em oração, crendo que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Perseveremos com fé e confiança no Senhor,
pois sempre é impossível agradar a Deus. Continuamos nessa perseverança, nessa persistência em bater na porta do Senhor, o justo juiz, o Senhor justiça nossa, o Senhor que julga de forma reta, pois Ele diz: justo és, Senhor, e reto os teus juízes. Continuemos a clamar, e o Senhor fala aqui em capítulo 18, versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Oh, Deus vai fazer justiça para conosco. Estamos clamando Ele dia e noite. Estamos perseverando, orando, perseverando, confiando nele. Estamos entregando e confiando toda a demanda nossa na mão do Senhor Deus. Estamos apresentando perante o justo juiz que julga retamente. O justo juiz que seu trono, a base do seu trono é justiça e direito. Estamos pleiteando para ele. Julgue a nossa causa. Não é? E ele fará justiça, como fala no livro de Malaquias, no capítulo 4, versículo 2. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Glórias a Deus. Para os escolhidos do Senhor Deus, igreja do Senhor Jesus, os que clamam a Ele dia e noite, no trono do justo juiz, os que temem o nome do Senhor Deus, que temem a Deus, que são dependentes dEle, que confiam somente neles, que colocam a fé no Deus vivo. Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Tememos a Deus, tememos o seu nome. Senhor é o seu nome, Senhor dos exércitos, justo juiz, justo juiz, justo é, Senhor, e reto os teus juízes. Tememos o Senhor, o nome dele, o Senhor que faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Tememos o nome do Senhor, aquele que fala que ele é pai de órfãos e juiz de viúvas nas suas santas moradas. Tememos o nome do Senhor, aquele que fala: a ti, ó Senhor, pertence a justiça. Tememos o Senhor, o que diz: e ao culpado não tem por inocente. Tememos ao Deus vivo, justo juiz, juiz de toda a carne humana, o que ao culpado não tem por inocente. Tememos o Deus justo juiz, aquele que dele procede graça e verdade. Tão somente tememos o nome dele perante toda a altivez humana, perante toda a autoridade e potestade humana. Tememos o Deus justo juiz, Senhor dos exércitos, que está sentado no alto sublime trono. Tememos um Deus que julga na terra. Tememos o seu nome. Tememos esse nome. Dia e noite tememos esse nome. Temos esse temor. Temos essa sabedoria. Colocamos toda a nossa confiança no Deus vivo, o justo juiz, Senhor dos exércitos, o Senhor que fez, faz e estabelece todas as coisas, e Ele estabelece no tempo dele o julgamento dele devido. Ele é zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Nós tememos aquele que tem um grande poder, que todo o poder pertence a ele. Tememos um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tem poder sobre todos os poderes, quer judiciário, quer executivo, quer legislativo, todo o poder humano, moderado ou inconstante, passageiro. Tememos esse Deus que tem poder sobre toda a carne humana, sobre toda a potestade, porque toda a potestade está sujeita aos pés do Senhor Jesus.
Continuamos batendo nessa porta, na porta da justiça. E no Salmo 118 o Senhor fala, no versículo 18, versículo 19, perdão, Salmo 118. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Glórias a Deus. Nasceu o sol da justiça para nós, né? Como a palavra diz, para nós que tememos o seu nome, nascerá o sol da justiça. Como é bom temer a Deus, como é bom temer o justo juiz e honrá-lo, adorá-lo, reverenciá-lo, temer a Ele, respeitar Ele, entregar toda a nossa vida, todas as nossas causas, todas as nossas demandas, entregar o nosso respirar, a nossa alma, a nossa mente, o nosso espírito nas mãos dEle, todos os dias. Orar, perseverar em oração, nunca desanimar, nunca desfalecer, ter fé, buscar Ele, porque Ele vem. O Senhor, é necessário que aqueles que o busquem creiam que Ele existe, e Ele existe, tememos Ele, Ele existe, o Senhor justo juiz. Cremos e acreditarmos que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele galardoa com o galardão que Ele nos deu. Ele abriu as portas da justiça, fez com que nós entrássemos por ela. Não é? Nasceu o sol da justiça para nós, nasceu o sol da justiça. Estávamos numa noite de trevas, trevas do judiciário, trevas de ver só as nossas causas perdidas. Estávamos em trevas, nos cartórios, nossas vidas ali, nos processos digitais e físicos. Estávamos ali enclausurados nas gavetas dos gabinetes judiciários. Estávamos entregues ali, confinados ali ao esquecimento, aos nossos processos cair em bolouro, as traças comerem. Nossas vidas estavam sucumbidas ali. Mas o Senhor, porque nós perseveramos, porque tememos o nome dEle, perseveramos em oração, perseveramos em acreditar que Ele nos iria dar esse galardão, o sol da justiça, Senhor, justiça nossa, o justo juiz, que diz, justo é, Senhor, e reto o teu juiz, de onde procede a justiça. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, e do trono dele, o trono dele que está fundamentado na justiça e no direito, que graça e verdade procedem dele, ele nos abriu a porta da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Essa porta da justiça do Senhor, somente os justos entram. Adentro somente os justos. Os ímpios, os iníquos, os juízes iníquos, os aplicadores do direito, ímpios, iníquos, que não temem, não obedecem a Deus, não respeitam homem algum, eles não podem entrar por essa porta, a menos que a misericórdia do Senhor os alcance e que eles vejam o justo juiz, vejam Ele e vejam o trono de glória dele, o trono dele de justiça, que está firmado na justiça e no direito. Abre-me as portas da justiça, entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão, todos os justos. Aqueles que o Senhor, justo juiz, faz justiça e juízo. Todos os oprimidos, todos os órfãos, todas as viúvas, todos os enfermos, todos aqueles que dependem da justiça dos homens, que estão escravos desse judiciário. Entramos por essa porta. Abre-me as portas da justiça. Entrarei por elas e louvarei ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória ao justo, glória ao justo, glória ao justo. Glória ao justo juiz. Essa é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. Essa é a porta que Deus fez sobressair sobre a nossa vida. Abriu essa porta. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite. Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. E Ele fez, nos abriu a porta da justiça. Nasceu o sol
da justiça para nós, o justo juiz. Senhor, justiça nossa. Estou nela, estou regozijando já nela. Pela fé, eu já vejo a vitória sobre os meus adversários, sobre os meus inimigos. Esta é a porta do Senhor, pela qual os justos entrarão. A porta da justiça, reta justiça, justiça verdadeira, graciosa, justiça de paz. Glórias a Deus. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. E vos abençoe com a perfeita paz. Justiça, ó Deus, eu clamo por justiça. Justiça, ó Deus, teu trono é de justiça e os teus preceitos verdadeiros. A minha fé exige a tua justiça e aceito, ó Deus, tua palavra como decisiva e reivindica seus direitos. Tu és o único que seguramente posso confiar. Estende o teu martelo e esmague a injustiça. Justiça a todos que têm sido injustiçados. Justiça àqueles que na vida só conheceram a dor da humilhação, a dor da rejeição. Justiça, teu trono é de justiça e direito. Justiça, meu Deus, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz. Julgue a minha causa, ó justo juiz.